Oi, ai, tá fazendo frio de novo aqui já. E acho que eu vou fazer um chimarrão. Aproveitar que eu tô falando dessas viagens latinas, dar mais esquentada. É... E eu só queria contar o dia que eu fui pra Montevidéu de ônibus. De São Paulo até Buenos Aires de ônibus. E de Buenos Aires até Montevidéu de barco. Foi uma experiência muito legal. Uma experiência muito legal. Peguei um ônibus de Campinas para São Paulo, para Guarulhos, se eu não me engano. Aí eu peguei um ônibus lá, né? Aí é um dia e meio, quase 2 dias de viagem. São 2 dias de viagem. E aí. E aí. Tava bem ansioso porque essa seria a segunda vez que eu ia viajar sozinho. Só que agora pro Uruguai também, né? Então eu tava com medo de dar errado a viagem. Tava com medo de não conseguir ir pro Uruguai, sabe? Fazia tempo que eu ouvia falar de Montevidéu, eu tinha muita curiosidade de conhecer, sabe? Eu achava muito legal. Eu assisti um vídeo do canal, acho que é acho que é 12 o nome. São amigos, um grupo de pessoas, maconheiros, que o canal é sobre maconha. E aí eles foram pro Uruguai, foram visitar lá, foram pra Montevidéu e eu achei interessante, sabe? Ficou na minha cabeça. E aí, de primeira, você tá no ônibus tal, tá de boa, né? Tá tranquilo. Passa um tempo, 1 hora, 2 horas, depois 3 horas. De repente, um dia você tá, nossa, meu Deus do céu, não aguento mais ficar dentro desse lugar, sabe? Tava do lado de uma moça argentina e eu perguntava alguma coisa pra ela e tal. E ela, tipo, sempre respondia a mesma coisa, sabe? Não sei, não sei. Achava incrível como ela conseguia falar não, assim, muito de boas. Acho que é uma coisa cultural deles, dos argentinos, que eles não se sentem na obrigação de te ajudar. Aqui no Brasil parece assim, se você pede uma informação na rua, se você tá perdido no ônibus, tipo, perdeu o ponto, não sabe mais onde vai, qualquer coisa, assim, as pessoas parece que fazem questão de te ajudar, sabe? Parece que parece que elas se sentem na obrigação de te ajudar de alguma forma, sabe? Porque eu acho que quando isso acontece com elas, alguém sempre ajuda, sabe? Vira aquela coisa. Eu acho isso muito legal. Um acaba ajudando o outro no dia a dia, assim, muitas vezes. E na Argentina eu acho que não é bem assim, tá? As pessoas conseguem falar não e não sentem que precisam ajudar e tal. E eu acho que também tá tudo bem, sabe? Realmente, ninguém tem obrigação de ajudar ninguém. Acho que você não pode sair de casa esperando ser ajudado, sabe? Por qualquer pessoa. Esperar que alguém vai facilitar seu dia por algum motivo, sabe? Então, eu acho que dá pra ver das duas formas, das duas formas. Não acho que tenha nada de errado com uma nem com outra. São só diferentes culturas. E E aí eles param, tipo, várias vezes, assim, param, tipo, pra tomar café, né? Pra você almoçar, pra você jantar. E às vezes ele fica, tipo, 1 hora quase parado, sabe? Um tempão.
Aí demora mais a viagem. Mas também tudo bem. É... Só que chega uma hora que você já não tem mais o que fazer, sabe? Você fica muito entediado e levei livro, levei um diáriozinho meu que eu tava escrevendo as coisas. Eu queria ter levado mais coisas pra comer, sabe, durante a viagem. Porque eu fiquei. Não levei nada pra comer direito. E eu tive que ficar parando nas paradas, eu tive que parar pra comer, né? Assim, gastar dinheiro com uma comida mais cara, porque comida de estrada parece que é mais cara, aparentemente. Eu acho legal a vibe de beira de estrada, assim, sabe? Tipo assim, não tem nada na estrada por quilômetros. De repente você para, tem uma lanchonete, um restaurante, todo de madeira. Aí geralmente tem outros ônibus, caminhões parados lá, todos com as pessoas comendo, né, comprando coisas durante a viagem. É sempre uma vibe bem rústica, assim, sabe? Tudo de madeira, no Brasil, né? É, com lojinha de souvenir de argila, de madeira, coisas assim bem rurais, assim, sabe, de fazenda, animais de fazenda. Igual, eu comprei uma vez uma viagem dessas, não foi dessa viagem aí, uma viagem pra praia, assim, né? A gente parou numa beira de estrada também, tinha um restaurante igual. E a gente comprou esse porquinho de argila, um cofrinho. Tem umas moedinhas aqui. Aí depois eu pintei ele, fiz tatuagens nele. É bem antigo esse porquinho. Eu guardo com muito carinho. E. Enfim. Chega uma hora assim que você já tá. As coisas já estão todas jogadas no chão, assim, você já não tá mais, sabe? E eu parei, algumas paradas eu fui fazendo alongamento, sabe? Pra ver se dava uma, né? Se o corpo dá uma tranquilizada, a mente também. Aí eu comi bastante comida brasileira até antes de chegar na Argentina. E lá da Argentina você comia mais salgado, coisas assim, sabe? Massas, assim, mais salgado. Sanduíche, coisas nesse sentido. E a gente parou no. A gente ficou um tempão no Paraná, né? Em vários lugares do Paraná a gente parou. Maringá, tinha um lugar que chamava Céu Azul e tal. Era outra vibe já de São Paulo, muito bem diferente. A gente parou também em Foz do Iguaçu. Eu queria ver as cataratas do Iguaçu, mas não deu. É... Aí a gente entrou na Argentina, né? Antes tem a Polícia Federal lá, você dá seu passaporte, eles carimbam para você dar saída do Brasil. E aí depois passa alguns metros, outra polícia para você, para federal, tipo a fronteira, né? Polícia da fronteira. Que aí você dá seu passaporte, eles não carimbaram para entrar. Aí a gente entrou na Argentina, pegamos o ônibus de volta de novo, entramos no ônibus todo mundo e fomos. Tem que levar as malas para passar no raio-x e tudo mais. Aí a gente ficou mais um dia e pouco na Argentina, em lugares da Argentina, indo para Buenos Aires. Aí quando eu cheguei em Buenos Aires, eu tinha feito um amigo, da última vez que eu tinha feito um amigo aleatoriamente. Eu comprei um produto com ele e foi levar pra mim. Era 4 horas da manhã. Foi levar pra mim, e aí a gente se conheceu. Ele disse que amava a Rita Lee, amava a cultura brasileira. Disse que tinha uma tatuagem da Rita Lee nas costas, inclusive. Ele era fãzaço. E aí a gente começou a conversar. Ele falava português muito, muito bem.
A gente começou a conversar depois no WhatsApp, tipo, 1 ano conversando no WhatsApp, nos damos muito bem, nos demos muito bem. E aí, dessa segunda vez, tinha ido uma outra vez, né, que eu conheci ele, aí dessa segunda vez, ele tava me esperando já lá na porta do lugar onde eu ia ficar, sabe, do Airbnb. Só que eu fiquei perdido 1 hora ainda com as malas, assim, não sabia onde eu tava, não sabia achar o lugar. E, enfim, quando eu achei, ele já não tava mais lá, ele tinha voltado pra casa dele. E tinha uma senhora na porta, era uma porta antiga, assim, bem antiga, extremamente antiga, pesada, num prédio com uma arquitetura assim também muito antiga. Antiquíssimo o prédio. Lindo. A fachada é linda. E ela tava me esperando e eu tava super. é, Como eu posso dizer? Super afobado, super ainda ligadão, sabe? Na adrenalina, porque eu tava meio que na correria tentando achar. Aí ela me acalmou, ela, calma, relaxa. Respira, tá tudo bem, você já chegou, vamos lá que eu vou te mostrar tudo, vai ser ótimo, assim, já me abraçando, sabe? Conversando comigo num espanhol super rápido que eu não entendia, tipo, eu não conseguia entender 15% do que ela falava. Dava pra perceber que ela tava me acolhendo muito bem, sabe? Ela já me ajudou, já subiu as escadas, ela já foi me mostrando as coisas e perguntando sobre o Brasil, perguntando meu nome, sobre coisas sobre mim, querendo fazer amizade, querendo puxar assunto, sabe? Interessada. E ela não era dona de lá, ela estava ali responsável para receber e fazer limpeza. Ela fazia muita coisa lá. E é um amor de pessoa, um amor mesmo. Eu amo ela. Diz que tem 11 filhos. Fiquei muito chocado. Ela, uma pele maravilhosa, assim, sabe? Muito. Eu acho ela linda. 50 e poucos anos não parece, sabe? De jeito nenhum. Trabalha pra caramba, nossa. Tem um coração muito bom. E aí o Pancho apareceu depois. E aí eu me senti tão bem, sabe? Tão feliz que não tava mais sozinho, parecia, sabe? Ele falou, vamos, você vai conhecer tudo, vou te mostrar os lugares onde os turistas não conhecem e não sei o quê. Aí ele já me levou num restaurante árabe. Provei uma comida muito boa, com suco de gengibre com alguma coisa que também estava muito bom. Na verdade, o suco era de hibisco com alguma coisa. E a comida que eu tava comendo era tipo assim, uma carne de porco. Não era de porco, era uma carne. Acho que era de porco, talvez. Não sei, a comida árabe, porco, não sei se combina, né? Não sei se eu posso estar. Posso não lembrar direito. Mas, tipo assim, era bem gorduroso, assim, mas não era ruim, sabe? E envolto, assim, num pão árabe, pão sírio. Aí formava, tipo, um sanduíche, assim, meio... Parecia, tipo, um temaki, assim, só que com pão, né? Árabe. E dentro o recheio era uma carne. Muito bom. E tinha uns molhos também, hummus, coisas nesse sentido. E aí a gente ficou conversando um tempão, e ele ouvindo, né, super atencioso e tal, foi um amor. Ele pagou pra mim, inclusive, porque eu tava sem bateria. Depois eu paguei pra ele de volta. E aí depois ele me levou pra ver. A gente viu o obelisco num suporte que tinha dessa vez, que tava funcionando. A última vez que eu tinha ido não tava funcionando. Tinha uma escada, aí você conseguia ver o obelisco mais de um ângulo melhor, sabe? Tinha umas luzes assim, uma luz vermelha apontada pra ele, tava incrível. A rua tava lotada e eu tava de chinelo. Eu tava com essa calça também, assim como de novo, porque era minha calça de viagem, né? Eu coloquei ela hoje porque eu queria, sei lá,
eu vi ela e falei, vou usar ela hoje. E, enfim, e aí... E aí a gente foi. No primeiro dia a gente bebeu pra caramba, nossa, bebeu vinho, bebeu cerveja, a gente ficou ouvindo música brasileira. Conheci um amigo que mora com ele, que também é um amor de pessoas, super acolhedores. A casa deles é maravilhosa, toda decoradinha, assim, bem aconchegante, sabe? Aquela troca de cultura, troca sobre língua. Foi muito legal a experiência, sabe? E aí, é, eu acho que não foi esse dia. Não foi no primeiro dia. Teve um outro dia em que a gente fez a mesma coisa. A gente ficou ouvindo MPB na casa dele e fumando, bebendo e conversando. E aí eu falei pra ele, eu acho que eu vou embora porque eu vou descansar, tal, né? Na verdade, acho que isso foi o primeiro dia sim. Eu falei, eu vou descansar, tal, já era, tipo, era uma meia-noite. E aí, falei, então eu vou levar você lá, tal. Aí no caminho tinha uma drag queen enorme, com cabelo enorme, muito maquiada, belíssima e com uma voz super grave, sabe? Super masculina a voz. Um saltão, sei lá, talvez ela estivesse usando. Ela tava muito alta e poderosa, sabe? Com aquele sotaque espanhol maravilhoso, nossa, linda. E aí o Punch, né, o nome dele, o apelido dele, ele falou, nossa, ela sempre chama, eu sempre passo aqui, ela sempre me chama e eu nunca consigo entrar. É, nunca consigo entrar. Nunca consigo entrar não, ele falou, eu nunca entro, porque eu tenho vergonha, eu tô sempre sozinho quando ela me chama e tal, e agora eu tô com você, eu me sinto melhor, me sinto mais seguro de entrar. A gente entrou, era um bar gay, cheio de fotos, imagens de homens nus com roupa de couro, chicote, botas, roupas de soldado, em situações bem sexuais. E tinha um balcão grande, tipo de cozinha americana, de madeira, com uns bancos altos também, de bar, e algumas pessoas sentadas nelas tomando bebidas. Eu e o meu amigo, meu amigo e eu decidimos tomar La Pinta, né, como eles chamam lá, que é tipo chopp, se eu não me engano. Muito gostosa. Vim num copo assim de vidro bem grande. 10 era. Não lembro agora quanto que era. Era 10. Não lembro. 10.000 pesos. 10.000 pesos é R$ 50. Não sei, não, acho que não. Enfim, calma aí. É que susto, achei que tinha desligado. Enfim. E. E aí a gente encontrou um boliviano não, uma pessoa da República Dominicana, da Colômbia, não. Nossa, de onde que ele era, gente? É da República Dominicana, se eu não me engano. É. E ele tava tomando uma caipirinha. Ele tinha acabado de chegar de viagem do Rio de Janeiro e tava nessa onda brasileira. Ele também aparentemente amava a cultura brasileira. Eu e o meu amigo, a gente estava conversando ali na mesa do bar, tomando uma, né? Falando em português, e ele percebeu e perguntou pra gente, puxou o assunto com a gente, perguntou se a gente era de São Paulo. E o meu amigo acho que ficou feliz de ter sido confundido com o brasileiro, sabe? Porque ele ama a cultura e o país. Aí a gente fala, né? Se apresentou tal, falando de onde a gente era. E aí a conversa rolou, começou a rolar, e aí esse menino começou a flertar com a gente. Mas acho que eu não tava afim na hora, no dia, de nada, assim.
sexual. Só queria curtir, beber e conversar, sabe? E aí, meu amigo e ele trocaram um beijo, alguns beijos. E logo. Aí ele começou a falar sobre não tá, ele falou a expressão não pisar na grama, sabe? Ele não deixa as pessoas mais entrarem assim na vida dele, na casa dele, no quintal dele, quer dizer, no coração dele mais. Calma aí, deixa eu só ver como tá o meu pedido do iFood. Tá dizendo que o meu pedido saiu pra entrega. Diz que vai entregar 10 para as 10, 10 e pouco. Pedi uma feijoada, não tava muito barata, uma feijoada completa, uma salada e um frango grelhado pra amanhã, pra eu almoçar. Tem nada em casa, tô com muita preguiça de ir no mercado. Enfim. Eu tô morrendo de fome. E aí chegou uma hora que todo mundo do bar, aleatoriamente, levantou e disse que ia pra um outro lugar beber. Eu acho que tava perto do horário do bar fechar, talvez. Eu acho que não, porque a gente ficou um tempão lá depois. Eles chamaram a gente pra dançar, inclusive esse dominicano aí. E meu amigo disse que era melhor não, tal. Preferia continuar ali. Eu também achei bom. Eu tinha saído assim só pra ir na casa dele, tipo, tava de chinelo, tava com uma roupa assim, tava bem brasileiro, sabe? Em qualquer dia. E o clima não tava pra isso, sabe? Tava de chinelo, havaianas e tal. E aí, também não era por isso só. A gente já tinha feito muita coisa aquela noite, tipo, já, sabe? Tinha bebido muito, feito tanta coisa. E aí, a gente saiu de lá bem bêbado. Fiz amizade com uma moça que tinha uma frase escrita nas costas assim: There is a light that never ends, that never goes off, uma coisa assim. That never ends. Eu li pra ela e ela falou: que você gostou e tal. Nananã. Começamos a conversar, a gente até tirou uma foto. E, enfim. Depois a gente saiu de lá e continuou na rua. A gente ficou na frente do obelisco falando coisas sem noção e gravando vídeos, sabe? Foi muito legal. Eu acho que eu não vou postar esse vídeo e tal, porque tem a foto desse meu amigo. E aconteceram umas coisas chatas ultimamente, ele me bloqueou. Inclusive fiquei bem triste. Mas eu pensei, eu vivi os momentos bons que precisava viver, que eu queria viver com ele, a amizade dele, e eu guardo os momentos bons, sabe? Sem rancor. Aí eu fui chegar em casa, era 5, 6 horas da manhã praticamente, sabe? Eu tinha planos de ir no cemitério da Racoleta, né, dessa vez, que da primeira vez eu não consegui. Só que aí também não consegui, a gente ficou só nessa onda de beber à noite e eu passava o dia, à tarde, assim, de boa, fazendo alguma coisinha tranquila, me hidratando, comendo bem, sabe? Fazendo caminhadinha, alongamento e tal. E à noite eu bebia com ele e farreava. Foi muito legal a experiência de ir num bar num país estrangeiro, assim, sabe? Me permiti ficar bêbado em Buenos Aires, de madrugada. Ele diz que lá é uma cidade que não dorme, sabe? Tem muita vida à noite. E a maioria das pessoas gostam de passar a noite acordadas e de dia, tipo, não ligam tanto pro dia, sabe? Achei isso interessante, uma cidade bem noturna. E é isso. E na volta, eu. Acho que eu vou fazer uma parte 2. Tô com fome agora. Morrendo de fome, acho que eu não vou conseguir raciocinar direito.
É isso. Depois eu falo o resto.